Graça e paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Por mais uma vez nos reunimos. Hoje nós estamos celebrando o último culto de missões desse ano de 2019. Por esta razão, nós escolhemos fazer apenas um culto para que todos os irmãos pudessem estar juntos e juntos celebrarmos o nome do Senhor. E neste culto nós tivemos a intenção de chamar a atenção dos irmãos e lembrá-los que somos igreja do Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, nós temos a missão de avançar com o reino de Deus no mundo. Então não é pouco isso para nós. Diante de um mundo, de uma sociedade onde a igreja tem sido motivo de chacota, às vezes, de piada, por tantas coisas que têm acontecido, e muitas vezes nós, como parte da igreja, queremos desanimar da igreja. Mas hoje eu quero dizer para vocês que vocês nunca podem desanimar, porque o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. E o tema desta mensagem esta noite é: Jesus é o Senhor da igreja. A igreja triunfa sempre. Nós estamos terminando esse ano, mas com o coração pegando fogo para começar o outro e avançar no reino de Deus. Você como marido, seja um sacerdote na sua casa. Você como esposa, seja a mulher que edifica o seu lar e leva o evangelho para os seus filhos. Você como patrão, seja um missionário para os seus funcionários. Você como funcionário empregado, seja aonde você estiver, o seu campo missionário. Na escola, os jovens devem ser luz, porque somos igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus nunca para. O texto que eu quero trazer para refletirmos esta noite está no livro do Apocalipse, capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Se você puder curvar a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da tua palavra esta noite. Queremos que o Senhor nos aqueça o coração, nos exorte, nos chame para o que é a nossa missão e a nossa responsabilidade. Nos desperte, Senhor, esta noite. Começando comigo, Senhor, envolva o nosso coração da tua unção, do teu poder, para sairmos como o Senhor fez quando
chamou os seus discípulos para que fossem por toda parte, anunciar o teu evangelho, e que não se preocupassem, não tivessem medo, porque o Senhor os revestiria de poder para pisar serpentes e escorpiões, e nem mesmo os demônios poderiam ter poder contra eles e sairiam. As enfermidades sairiam, os doentes seriam curados, e haveria salvação por onde quer que a tua igreja avançasse. Então eu chamo que o Senhor esta noite nos encha do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A igreja do Senhor Jesus sempre triunfa, como disse no início. Sempre. Mas a igreja do Senhor Jesus também padece e sofre diversas situações durante o trajeto. Desde sempre. Jesus foi perseguido, Jesus sofreu e Jesus morreu pela igreja. Os apóstolos, enquanto pregavam o evangelho e anunciavam o reino de Deus, eram presos, torturados e mortos ao fio da espada, mortos apedrejados, viviam muitas vezes amedrontados por conta dos homens que queriam sempre fazê-lo mal para que eles parassem. E isso aconteceu sempre. Os apóstolos morriam, os irmãos da igreja primitiva eram sempre ameaçados e eram mortos. Quantos deles foram jogados para os leões devorarem, enquanto aqueles homens assistiam e riam, como se estivessem numa disputa, e ainda zombavam enquanto eles eram pisoteados por animais e devorados por leões. Mas a igreja continua. Até aqui, a igreja nunca para. Mesmo que essas coisas aconteçam durante todo o tempo, a igreja triunfa. E hoje alguns por aí saem em defesa no Facebook, como se Jesus precisasse de alguém para interceder por eles. E começam aquela briga, aquele monte de conversa que não leva a nada, ao invés de orarem e lerem a Bíblia e estarem pregando o evangelho, perdem tempo. Jesus é o Senhor da igreja. Não tem nada que possam dizer para Ele que possa parar o evangelho do Senhor Jesus. Nada. Nada. Nem uma cena de teatro que escarneça, nem pessoas que zombam. Nada disso vai parar a igreja do Senhor Jesus. Nunca. Nunca. E os apóstolos seguiram anunciando o evangelho. O apóstolo Paulo foi preso diversas vezes. E ele não parava mesmo enquanto estava preso. Escrevia lições maravilhosas, ensinando a igreja, exortando o povo a tomarem cuidado com os falsos mestres, a tomarem cuidado com a promiscuidade, a viverem uma vida de santidade, porque são igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus vale muito, tem um preço impagável, vale o preço do sangue de Jesus. E sempre foi assim. E no final, quando só restava o apóstolo João, ele foi levado, exilado e preso na ilha de Patmos, com a tentativa de também parar aquele homem. Mas a igreja continuava. E João, quando estava preso na ilha, um dia o Senhor Jesus o chamou. E quando ele ouviu a voz do Senhor, falou com ele: João, o que você vê, você escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E essa é a primeira carta que nós lemos hoje. A primeira igreja, que é a igreja que está em Éfeso. E quando o apóstolo João ouviu a voz que chamou, que ele olhou para ver quem falava com ele,
E o apóstolo João, irmãos, andou com Jesus. Andava ao lado de Jesus. Era um dos 3 que sempre estava perto. Pedro, Tiago e João. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus chorar no Getsêmani, angustiado. Ele viu Jesus carregando a cruz e sendo crucificado. Ele conhecia Jesus. Mas quando a voz falou com ele, ele não percebeu, mas quando olhou, ele viu. Mas quando ele viu um homem com umas vestes brancas até os pés. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Ele tinha um cinturão de ouro no seu peito. Os seus pés eram como um latão que reluzia, como se tivesse tirado da fornalha e aceso nos seus pés. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca, e João está vendo esta imagem na sua visão, da sua boca saiu uma espada como de 2 gumes. Ele tinha nas suas mãos 7 estrelas. Ele andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. E a sua voz era como voz de muitas águas. Era o Senhor da igreja. E ele disse: João, escreve e manda, porque eu conheço a minha igreja. Eu sei quem são. Eu sei quem são cada um deles. E ele escreveu e mandou as cartas. Éfeso, Tiatira, Laodiceia, 7 igrejas chegaram essas cartas. O Senhor da igreja estava no meio da igreja, conhecia a igreja, tinha a igreja nas suas mãos, e ele fala com a igreja. É Jesus, e ele está hoje aqui. Vocês são a igreja do Senhor? Então esta carta também é para você. Jesus está falando com a sua igreja. E João envia esta carta. E esta que nós vamos trabalhar é da igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande metrópole. Uma cidade grande. Um lugar onde tinha muitas coisas acontecendo o tempo todo. Era na Ásia também. Capital da província. Lugar onde a prostituição, o pecado, tomava conta daqueles moradores. Lá é onde tinha o templo da deusa Diana, aonde eles o adoravam. O imperador era como se fosse um deus, e por isso os cristãos eram perseguidos, porque não se curvavam e não adoravam a ninguém a não ser o Senhor da igreja. Os sacerdotes do templo da deusa Diana tinham relações, se prostituíam como um ato de culto, de adoração à sua deusa. E no meio de tudo isso estava a igreja do Senhor Jesus em Éfeso. Os cristãos estavam ali. João estava exilado, e lá o Senhor falou com ele para falar com a igreja. A igreja estava sofrendo, estava sendo perseguida por conta da idolatria que eles não se curvavam. Mas o Senhor conhecia a sua igreja. O primeiro ponto que eu quero trabalhar, que na visão de João, quando ele olhou, ele viu aquele homem andando em meio aos 7 candeeiros de ouro, que representa as 7 igrejas que estavam na Ásia, representando a igreja do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar, e que Jesus mandou falar para aquela igreja, e serve para nós esta noite, é que o Senhor Jesus está no meio da igreja. Jesus nunca abandonou a sua igreja. Tem hora que parece que nós andamos sozinhos. Tem hora que parece que você está só diante de um mundo tão perdido.
diante de tantas falsas doutrinas, tantos movimentos que surgem o tempo todo. E parece que se você não se adaptar às formas da igreja desse tempo, a sua igreja padece, você não consegue nem mesmo pagar o aluguel, continuar servindo, e muitos se perdem diante disso. Mas estão com medo, esses que se perdem à toa, porque Jesus não deixa a sua igreja nunca. Jesus nunca abandonou a igreja. E ele está dizendo no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus estava junto com eles o tempo todo. Os apóstolos já tinham sido mortos pelo martírio, muitos deles. A igreja ainda sofria grandes perseguições. E aquele povo continuava ali em Éfeso, pregando o evangelho, vivendo a sã doutrina. E parecia que estava tudo perdido, e Jesus mandou dizer para eles: eu conheço vocês, eu estou no meio da igreja, eu nunca deixei a igreja sozinha. Por quantas coisas, irmãos, você já passou na sua vida? Por quantas dificuldades você já passou na sua vida? E que em alguns momentos, algumas coisas foram lhe ofertadas para escapar da situação que você vivia. E você sofreu para não se submeter a essas coisas. E padeceu. E em alguns momentos de provação, de tribulação, de lutas das nossas vidas, parece que não tem ninguém olhando por nós. Parece que estamos sós. E parece que precisamos dar um jeito para resolver a nossa vida. Mas Jesus está dizendo para esta igreja: eu conheço vocês. Eu sei o que vocês estão passando. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece o teu sofrimento. Você não está só como está pensando. Você não está largado como está pensando. Não precisa desistir porque acha que não vai conseguir. Jesus conhece a sua vida. Você é a igreja do Senhor. Ele as tem nas mãos. Ele a sustenta sempre. Por isso nunca devemos parar de avançar com o reino de Deus. Se você tem seu ministério, prossiga, mesmo diante das coisas que sobrevêm sobre a sua vida. Se você trabalha no reino de Deus, prossiga, mesmo diante dos intempéries da vida e das provações que venham contra a sua vida. Porque Jesus conhece e sabe o que você está fazendo. Eu conheço as tuas obras e o teu labor, e sei da tua perseverança. Aquele povo mesmo sendo perseguidos, cercados pela promiscuidade, pelo pecado, pelo imperador que queria adoração como se fosse um Deus. E aqueles irmãos fiéis à sã doutrina, fiéis à palavra de Deus, se mantinham sofrendo limitações em todas as suas coisas da vida, mas eles se mantinham perseverantes. Persevere, irmão. Persevere, irmã. Porque o Senhor conhece as tuas obras e a tua vida. Vale a pena perseverar. Tem hora que parece que se eu fizer um negócio aqui, outro ali, eu vou ser mais feliz, vai ser melhor. Não, irmãos, persevere. E Jesus vai dizer: aquele que permanecer até o fim, dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Persevere. Jesus conhece a sua igreja. Outra coisa, quando João viu aquele homem com 7 estrelas nas suas mãos. Outra coisa que eu quero dizer: Jesus sustenta a sua igreja sempre. Ele as tem nas mãos.
muitas coisas que vocês veem por aí acontecendo, não fiquem assustados, porque isso não é igreja. A igreja que se vende e troca por dinheiro, por rituais, pelo pecado, que aceitam as coisas para facilitarem a sua vida, outros tipos de casamento, outros tipos de atividades, e parece que não é igreja mais, e não é mesmo. Não se preocupe com o que vocês estão vendo, porque a igreja do Senhor Jesus verdadeira está nas mãos dele, segura, protegida, salva, imaculada e branca como a lã. A igreja do Senhor Jesus não se vende, não é manchada, não pode ser suja, porque ela foi lavada com o sangue do Cordeiro, que as torna branca como a neve. Jesus sustenta a sua igreja. Muitas igrejas se vendem a um bom dizimista, por causa da sua forma de governo. E o pastor se submete a pregar aquilo que aqueles que são maioria colocam nas mãos dele. O sermão não é como esse que você consagra a hora e busca nas escrituras. É aquele que tem o dinheiro e entrega na mão do pastor. Prega, senão não dou o dízimo, e você não terá salário, e as suas portas se fecham. Muitas igrejas estão vivendo assim, submetidas às mãos de homens, compradas por homens, por líderes, por governos, políticas dentro das igrejas. Mas esta não é a igreja do Senhor Jesus. Não é o seu dízimo, irmãos, que sustenta a igreja do Senhor. É o Senhor quem a sustenta. Considere-se um privilegiado em trazer o seu dízimo, em trazer a sua oferta, mas isso porque você é a igreja do Senhor. Não fique pensando que se você parar de fazer, a igreja vai romper. Não pense que o seu cargo é suficiente para travar alguma coisa na igreja se você parar. Não é, porque quem sustenta ela é Jesus Cristo. Homens morreram e não tiveram medo, a igreja não parou. Os apóstolos pareciam que ia se acabar, João estava exilado, a igreja parecia estar só, mas Jesus aparece para João e diz: eu estou andando no meio da minha igreja. Jesus sustenta a sua igreja, irmãos. Sempre ela há de triunfar. Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe o que a sua igreja faz. Ele sabe. Ele sabe o que você faz. Talvez o seu pastor não sabe, mas ele sabe. Talvez o que você tem feito, você não pode contar nem para o seu marido. Talvez o que você tem feito, você não pode contar nem para a sua esposa. Talvez o seu pastor nunca poderá saber se não suspende você do seu cargo. Mas Jesus conhece a tua igreja. Pense, irmãos, o que você faz, Jesus sabe. Ele conhece a sua igreja. E Ele sabe o que a sua igreja está fazendo. Ele está de olho na sua igreja. Ele está no meio da sua igreja. Ele as tem nas mãos. O que é que você está fazendo como igreja do Senhor Jesus? Ele disse para João: eu sei as tuas obras e conheço o que você tem feito. Jesus conhece a sua igreja e sabe o que ela faz. Talvez você trabalha nesta igreja e não vem aqui como eu estou hoje pregando. Não vem aqui para tocar. Você não faz parte da dança, mas você é da igreja. E você anuncia o evangelho. E você ora pelo pastor.
Você acorda de madrugada e ora, abençoa os ministérios da igreja. Mas ninguém fala o seu nome no dia da assembleia. E você acorda de manhã e lembra de um irmão que está doente. Cura ele, Senhor, dá força. E você acorda e lembra do irmão que está passando por uma aprovação. Abençoa, irmão. Abençoa, Jesus. Dê graça para ele vencer. Mas ninguém fala o seu nome aqui. Mas Jesus conhece e sabe o que você está fazendo. Prossiga desta forma. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio da cidade de Deus. Jesus te conhece. Talvez o seu trabalho na igreja é só vir limpar. Parece que é só. Vem para você ver o trabalho que dá. Parece que o seu trabalho é chegar, abrir a porta, como os nossos queridos irmãos recepcionistas fazem, e arrumam as cadeiras. O Senhor conhece vocês também aí, viu? As irmãs que saem todos os dias levam cestas básicas. Ninguém sabe quem são. Jesus conhece vocês. Ele sabe o que a sua igreja está fazendo. E a igreja do Senhor Jesus, que Ele conserva nas suas mãos, ela não se troca, ela não se vende, ela não se adapta, ela não toma forma, ela não anda igual, ela não anda junto, ela não se assenta onde eles estão, aonde há pecado, aonde há escarnecedores, aonde há coisas que desabonam as coisas de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela se mantém separada, protegida, imaculada. Você, como igreja do Senhor Jesus, precisa ser diferente para o mundo. Você precisa brilhar diferente para o mundo. Você precisa falar diferente para o mundo saber que você é igreja do Senhor. Eu não estou dizendo para você vestir um saião até o pé e conservar a tua língua solta, não, e nem um terno e conservar os seus pecados escondidos. Eu estou dizendo para vocês fazerem como o apóstolo Paulo incentivou em Romanos capítulo 12. Não tomem a forma do mundo, não se amoldem, não fiquem iguais, sejam diferentes ao mundo, a este século, a forma de vida. Se eles fazem, a igreja não faz. Se eles praticam, a igreja não pratica. A igreja do Senhor Jesus é diferente, irmãos. É diferente. Se não perceberam no seu trabalho que você é diferente, façam análise da sua vida. Você precisa ser diferente. Você é a igreja do Senhor. E ela tem que incomodar. Os apóstolos não morreram porque eram bonzinhos. Eles morreram porque eles incomodaram o inferno. Eles incomodaram aqueles que praticavam as coisas erradas e apontavam o dedo, denunciavam o pecado, denunciavam as más práticas, e eles foram perseguidos e não se importaram em morrer. Eles fizeram diferente, e a igreja de Éfeso estava vivendo assim, sofrendo, e Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu estou no meio de vocês. A igreja do Senhor Jesus não se vende. E ele sabe que a igreja do Senhor Jesus se mantém fiéis ao evangelho verdadeiro de Jesus. Ele sabe que a igreja do Senhor Jesus não faz barganha e nem troca com o evangelho do Senhor Jesus. Os falsos apóstolos já estavam naquela época. E chegavam pregando e falando, profetizando e anunciando. E os irmãos da igreja de Éfeso, baseado nos ensinamentos dos apóstolos, nas sagradas escrituras,
Eles olhavam e faziam análise. E a Bíblia diz que eles diante de todos denunciavam que eles eram falsos pelas suas obras e palavras. Eles não se calavam quando aqueles que eram falsos estavam pregando e anunciando coisas que não eram de acordo com as Escrituras. E eles logo se opunham e dizem: o que vocês dizem não é o que diz as Sagradas Escrituras. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer. E é isso que nós fazemos aqui. O que você ouve muito por aí e abraça como parte da religiosidade, se tornam pessoas frágeis, melindrosas, sem estrutura do Evangelho, sem consistência do Evangelho na vida, ficam frágeis, não se pode dizer nada que dói, porque muitos falsos evangelhos estão sendo pregados na boca de muitos que estão aí na mídia, na televisão, e apontam uma facilidade de vida, uma coisinha mais light, alguma coisa mais fácil de se viver, e você começa a ficar místico, fazendo rituais para conseguir algumas coisas, praticando rituais para receberem algumas coisas, se esquece da essência do Evangelho. Parece que você não tem que viver nada, não tem que fazer nada, apenas tem que praticar essas coisas e as coisas virão sobre a sua vida. E eles denunciavam esses falsos naquela época, e nós como igreja do Senhor Jesus temos de fazer isso. Denunciar. Olha, irmãos, isso não está de acordo. Olha, é muito bonito, mas não está certo. E a igreja estava fazendo estas coisas. Ele sabe que a igreja se mantém perseverante mesmo em dias de provações. Mesmo diante daquela cidade cheia de pecado, a igreja se mantinha perseverante. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo que Jesus não gostou. Está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja estava fazendo todas essas coisas, denunciando o pecado, aguentando a tribulação, suportando as perseguições, denunciando os falsos mestres, se mantinham anunciando o Evangelho. E Jesus olha para ela e diz o seguinte: vocês se esqueceram do primeiro amor. Isso eu tenho contra vocês. Só isso. Que abandonaste o primeiro amor. A igreja do Senhor Jesus pode fazer muitas coisas, irmãos. No sábado, as irmãs vieram distribuir roupas para as pessoas. Outros irmãos levaram para outras cidades, entregaram para as pessoas carentes. Nós distribuímos cestas básicas. Foram média de 80 cestas básicas as irmãs distribuíram esse ano. O Reinaldo tem um trabalho social, trabalha com a igreja, capoeira, evangeliza esse povo. E eu não sei o que mais vocês estão fazendo, mas nenhuma dessas coisas tem tanta importância se não tiver amor em vocês. Porque aí começa uma prática repetitiva, uma religiosidade aparente, e tudo parece muito bonito e perfeito, mas não tem amor. A mensagem está pronta, o sermão está pronto, está dentro da Bíblia, mas não há amor para que as vidas sejam transformadas. Nada do que você faz pode ter outra motivação que não seja o amor. E Jesus diz: vocês abandonaram o primeiro amor. O amor do fervor no coração. Aquele amor que te dispõe a levantar para orar, mas não para cumprir ritual, mas com amor, compadecendo-se do outro. Então eu oro por ele.
Eu saio para entregar a cesta básica, não para cumprir o papel que foi proposto nesta igreja, mas é porque eu estou amando. Eu tenho um coração fervendo de amor para ajudar o necessitado. E Jesus diz: eu tenho contra vocês que abandonastes o primeiro amor. O amor que impulsiona, o amor que traz fervor no coração. O amor que, quando chama para um canto para exortar, exorta com carinho e abraça, porque a intenção é de amor, é de mostrar a direção correta. E nós precisamos tomar cuidado. Se não tornamos uma igreja mecânica, que faz as coisas, aparentemente uma igreja missionária, que trazem as ofertas, cumprem com os seus deveres, mas não podemos nos esquecer de quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos encheu do Espírito, e o nosso coração ficou fervendo. O desejo era sair correndo e anunciar para os outros o quão maravilhoso foi encontrar com Jesus, o quão precioso foi receber o amor de graça e compartilhar de graça, fazer as coisas com amor, levantar cedo, vir para a EBD com amor, com o coração fervendo. Você vem para o louvor e pega o seu instrumento e toca e faz isso com amor. Se perdermos isso, o Senhor Jesus há de nos reprovar. Não importa muito que fazemos as coisas pelas obras apenas, mas o amor é que deve mover a igreja do Senhor Jesus. E Jesus não está dizendo apenas por esta razão. Ele diz o seguinte: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas o que eu disse até agora é que aquela igreja estava trabalhando, sofrendo e perseverante. Mas então o que é que estava faltando? Estava faltando isso que eu estou dizendo para vocês: coração aquecido no Evangelho e no amor, fervorosos como lá no começo. E aí ele chama a igreja e diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Vocês podem se lembrar de quando se converteram? Quando se encontraram com Jesus? Que você não via a hora de chegar o dia do culto, para você vir correndo para a igreja, porque lá o Senhor vai falar, lá nós vamos adorar, lá a palavra de Deus vem ao meu coração, lá eu posso orar. E agora, se tiver um culto só, ainda é muito. Aquele primeiro amor que quando marcava um dia para evangelizar, você ia correndo, era o primeiro a chegar, disposto, corajoso, porque o amor fervia no seu coração. Mas aí muitas coisas começam a acontecer como estava acontecendo ali. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no primeiro capítulo, ele começa a falar com a igreja de Éfeso e ele a elogia pelo amor que eles tinham no Evangelho, na pregação da palavra, na solidariedade. O amor era mútuo entre os irmãos da igreja de Éfeso e eles trabalhavam com amor. E agora aqui em Apocalipse Jesus está dizendo: volte à prática do primeiro amor. E Jesus está dizendo para nós que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Ao amor de quando Jesus nos chamou para trabalhar no seu reino. Aquele amor que tínhamos de fazer as coisas, não importa se íamos ou não ser vistos, não importa se íamos ou não receber alguma gratidão ou um tapinha nas costas, não importava. É o amor que movia a igreja, é o amor que deve mover esta igreja. Ano que vem, eu gostaria que a nossa igreja praticasse o que nós fazemos e muito mais. Mas que se há algum coração fazendo algo mecânico, se esqueceu do primeiro amor, volta. E lembra de onde caíste. Lembra qual foi o momento que você deixou de fazer as coisas com o coração aquecido em amor. E volta, arrepende-te, para que
possamos continuar como o Senhor Jesus gosta. Essa é a mensagem do Senhor para nós.